Poucos lugares no mundo estão experimentando a explosão do poder de Deus como a igreja subterrânea na China hoje. E nos últimos 60 anos, o governo comunista da China tem feito tudo para eliminar o cristianismo do mapa. Mas se olharmos a história da igreja, a perseguição só fez a igreja crescer. Os cristãos cresceram de talvez 1 milhão em 1949 para 100 milhões hoje em 2007. E a perseguição foi a razão, mas outra razão foi a obra do Espírito Santo. E essas igrejas em casas, eles chamavam de igrejas subterrâneas. Não são fisicamente subterrâneas. Algumas vezes eles se reúnem em cavernas. Não são registradas, não são legais. Mas nos 2 últimos anos, as regras mudaram de fato na China. Elas não são reconhecidas, mas eles não as perseguem tanto. Não perseguem cristãos, mas perseguem os pregadores. Pessoas que saem plantando igrejas todo o tempo. Eu quero parar aqui e apresentar esse homem. Este é Dennis Balcomb, que é missionário na China há 40 anos. Obviamente, ele tem algumas histórias emocionantes para contar, mas ele me ofereceu algo muito valioso. Ele me deu uma filmagem preciosa do fundo do coração da igreja subterrânea na China. O que irão assistir é uma das filmagens mais raras do planeta. Nesta igreja, as pessoas acordam às 4:30 da manhã para se reunir para 2 horas de oração e louvor. Eles fazem isso todos os dias. Esta igreja se reúne no único lugar em que estão seguros, uma caverna. Esta igreja se reúne numa fazenda, distante de olhos curiosos. Aqui está um exemplo de um ministério da igreja subterrânea. Os que estão sentados são cristãos. Os que estão em pé não são. Esta pregadora em particular era aleijada, mas foi curada quando alguém orou por ela. Ela agora prega a boa nova de Jesus a qualquer um que queira ouvir. Nesta reunião em particular, mais de 1000 pessoas se tornaram cristãs. Este é um culto evangélico frequentado por 6.000 pessoas. E embora pareça muita gente, você tem que entender que só esta igreja tem mais de 300.000 membros. É assim que as igrejas geralmente operam na China. Começam chamando a atenção de todos usando teatro ou música. Então eles oram pelos enfermos. Isto tem se tornado uma prática comum na igreja chinesa e por uma boa razão, como Dennis explica. Tenho visto pessoas com AIDS serem completamente libertas, muitas curas diferentes, e as curas e os milagres são algumas razões que trazem muitas pessoas ao Senhor. Aqui os cristãos expulsam demônios de uma jovem de 18 anos. Hoje ela é uma pregadora. Somente em Xangai há mais de 3.000 igrejas em casas assim como esta. Uma das coisas que Dennis me mostrou foi que a maioria das igrejas subterrâneas na China é liderada por jovens. Esses jovens saíram do sistema comunista e não querem nenhuma relação com ele. Eles só querem espalhar o amor de Jesus a todos que encontrarem. Esta é uma escola de música. Bom, é apenas uma fachada. É na realidade um lugar de treinamento para estudantes que querem ser pastores. O governo acha que eles estão apenas aprendendo a tocar instrumentos. Uma das coisas que logo percebi a respeito da igreja na China é que é bem diferente da igreja americana. Uma das diferenças é que eles acham que 4 horas de sermão é pouco. Mais do que isto, é como o culto deles é diferente do nosso. Veja por si mesmo o que acontece quando um povo desesperado se conecta a um Deus poderoso. Esta é uma classe da escola dominical. Quer saber o que tem de especial?
Nenhuma dessas crianças tem pais cristãos. Eles mandam seus filhos aqui para que eles aprendam a ser boas crianças. Praticamente todas essas crianças um dia levarão seus pais ao Senhor. Nesta reunião, a temperatura dentro do edifício é de 49 graus. As reuniões duram 12 horas sem interrupção. Dennis me contou sobre uma certa vez em que foi a um vilarejo remoto na China para pregar. Ele foi levado a uma grande sala que estava tão cheia de gente que ele estava encostado na parede e podia esticar o braço e tocar a primeira fileira à sua frente, todos em pé. Não havia espaço para se sentarem. Ele perguntou quanto tempo ele deveria pregar e eles disseram, das 8h30 da manhã às 7 da noite. Então eles perguntaram se não seria muito trabalho voltar no dia seguinte e pregar das 8h30 da manhã às 7 da noite outra vez. E então, muito humildemente, pediram outra vez, você faria a gentileza de voltar no outro dia também e pregar das 8h30 às 7? Ele perguntou com que frequência deveria fazer intervalos e lhe disseram para não parar. As pessoas vão esperar. Então ele perguntou sobre o que deveria pregar. Tudo, eles responderam, do Gênesis ao Apocalipse. E então ele percebeu, aquelas pessoas não tinham Bíblias. Os milagres de cura são muito comuns em toda a história da igreja, mas não nos cultos nas igrejas, como temos nossas conferências de cura. É quando eles estão evangelizando. Há milagres de orientação divina, há milagres da natureza. Por exemplo, há um campo onde toda a plantação está seca, exceto o campo do cristão. E esse campo tem linda colheita e eles dizem que quando choveu, a chuva veio para o campo deles. E em tempos de cheia, o Senhor protegeu as vilas dos cristãos e todas as outras foram destruídas. Eu acho que se a igreja no Ocidente se levantasse e realmente pregasse o evangelho e não se envolvesse na questão do aborto, nos direitos dos gays e coisa assim, é só pregar a Jesus Cristo. O diabo não quer isso, eles não estão em nenhuma questão social, eles nem falam sobre o governo, eles podem orar pelo governo. Nós não temos essa preocupação. A nação será convertida, o governo será convertido. Eles simplesmente pregam o evangelho e a perseguição acontece quando se prega o evangelho e diz às pessoas que se arrependam e voltem para o Senhor. Eu acho, sinceramente, que é a perseguição e o sofrimento que realmente fazem a igreja ser forte.